Neste vídeo eu vou explicar o que é a aura. A aura é um campo de energia que nós temos em nosso entorno. Os animais têm aura, as plantas têm aura e os objetos, eles têm uma energia que nós também podemos chamar de aura. Por que nós podemos chamar de aura? Porque muitos objetos são magnetizados com a energia das pessoas que convivem naquele ambiente e eles formam uma espécie de aura. Então nós podemos dizer que é a aura dos objetos. Quando você fala de aura, você está falando de um campo de energia que você tem, todas as pessoas têm, os animais têm, as plantas têm, e essa energia interage com outras energias. Vou dar alguns exemplos aqui para você perceber que você usa a sua aura o tempo todo e você não se dá conta. Mesmo que você não tenha mediunidade, mesmo que você não seja um empata, um sensitivo, você sente a energia das pessoas. Então vamos lá. Você já percebeu quando você entra num lugar que não tem muitas pessoas, mas parece que tem uma energia que está tomando conta de todo lugar? Já percebeu isso? Às vezes tem 2 ou 3 pessoas no lugar e você entra e você fala, nossa, parece que está cheio. Isso pode ser a aura expansiva de uma pessoa ocupando espaço naquele lugar. Depois existem aquelas auras que eu chamo de auras agressoras, que é quando a energia da pessoa provoca em você um certo tipo de reação. É uma aura que agride as pessoas, é uma aura que invade a aura das pessoas. É diferente da aura expansiva. A aura expansiva, ela toma conta de um lugar e quando você chega ali, você fala, nossa, parece que não tem espaço aqui. E pode ter só 2 ou 3 pessoas ou até mesmo uma pessoa só. Então a aura dela é expansiva. Existe aquela aura agressiva que você percebe que aquela pessoa, mesmo que você não conheça ela tem uma característica, alguma coisa dizendo para você que ela é extremamente negativa, você tem que tomar cuidado. É o seu campo espiritual que se conectou ao dele e já mandou uma mensagem para você. Cuidado, porque essa pessoa é agressiva. Depois nós temos aquelas outras auras, que são as auras, por exemplo, das pessoas que estão com depressão, que têm problemas emocionais, que é uma aura muito fininha, que vibra muito baixo, está sempre muito próximo da pessoa. Às vezes você pode chegar perto dessa pessoa e nem sentir a aura dela porque ela está muito baixa. Depois nós temos a aura daquelas pessoas que roubam energia, que é a aura que tenta invadir a nossa aura, que são dos vampiros energéticos. Por exemplo, você chega com uma pessoa e no momento que você chega perto dessa pessoa, você se dá conta que essa pessoa ela está tentando prejudicar você de alguma forma, mas você não sabe como. Aí de repente essa pessoa começa a falar com você, começa a contar a vida dela e ela começa a abrir o seu campo espiritual, porque os vampiros energéticos, eles é através da fala e do toque que eles abrem o nosso campo espiritual. Essas pessoas você tem que tomar cuidado. Você fica um tempo falando com essa pessoa normalmente os vampiros reclamam muito, estão sempre se lamuriando, se queixando da vida, falando mal dos outros. Eles tentam que você entre naquele jogo deles para que eles consigam roubar a energia de você. Se você percebe que isso está acontecendo, você tem que se afastar da pessoa. Mas se você ficou o tempo suficiente ali para que essa pessoa conseguisse roubar a sua energia, quando você sai de perto daquela pessoa, você se sente cansado, fatigado, você se sente mal. Muitas vezes, eles nos roubam tanta energia que chega a dar uma dor de cabeça, parece que a sua cabeça vai explodir. Por quê? Porque eles drenaram você. Através do quê? Da fala. Quando você começa a falar e se conectar com as pessoas, automaticamente você abre o seu campo áurico porque você está empatizando com aquela pessoa, você está se conectando com aquela pessoa. Só que a sua intenção não é roubar energia, a dela é. Então eles usam essas características, para roubar energia. Então nós temos vários tipos de aura e as características da aura. Na aura nós temos o campo mental, o campo emocional e o campo espiritual. Dentro deles nós temos várias outras capas, como é o corpo etérico, por exemplo. O corpo etérico é onde ficam a maior parte das energias que mantém a saúde e a vitalidade do nosso corpo. Então é através desse campo que nós vemos se a pessoa tem problema de saúde, tem algum desequilíbrio, ali ficam todas essas energias. Campo mental, ficam todas as energias relacionadas à sua mente. Se o campo mental de uma pessoa está muito escuro, quer dizer que essa pessoa tem muita negatividade dentro dela. Alguns campos podem estar bloqueados também. Campo espiritual, por exemplo, ali ficam as capacidades espirituais e as aptidões de uma pessoa. Também pode haver bloqueios. Então esses campos, todos eles compõem a aura, são várias capas que eles têm. Dependendo da evolução da pessoa e da força espiritual da pessoa, a aura pode ser muito extensa. Existem pessoas, por exemplo, que você conversa com elas durante alguns minutos e você sente uma paz, uma harmonia.
Quando você é empata, quando você é médium, você sente essa conexão, você vai perceber, a pessoa tem a mesma capacidade que eu. Pode não ser as mesmas aptidões que você, mas ela tem uma capacidade que você se conectaram e você pensa, eu já conheço essa pessoa de algum lugar. A sua aura reconheceu a energia da pessoa. A nossa aura, como eu expliquei aqui num vídeo do meu canal, a nossa aura é um grande livro que tudo fica registrado em registros energéticos. Imagina que você tem na sua aura uma grande biblioteca desta e das suas vidas passadas, que ali ficam várias coisas que marcaram você. As coisas mais intensas ficam ali. E quando você se conecta à aura de uma pessoa, por mais que você não conheça aquela pessoa, a sua aura, a sua energia reconheceu a energia daquela pessoa. Aí você pode pensar, nossa, parece que nós somos velhos amigos, nós temos alguma afinidade, alguma ligação meio que familiar, meio que de amizade. Isso é porque alguma coisa existiu entre vocês, pode não ser nesta vida, pode ser uma vida passada, e você se reconhecer. Quando falamos também do lado amoroso, vocês já ouviram falar em almas gêmeas? Almas gêmeas não existem. O que existem são pessoas que sintonizam, que têm a mesma vibração e se conectam. Por isso que são chamadas de almas gêmeas, mas não são almas gêmeas, é que a sintonia delas é semelhante e ela se liga uma à outra. Então muitas vezes você percebe que as pessoas usam essa nomenclatura de alma gêmea, procure a sua alma gêmea, você vai encontrar a sua alma gêmea. Não é assim que funciona. Podem existir no mundo várias pessoas que sintonizem com a sua energia por várias questões e não são suas almas gêmeas. São uma sintonia vibracional que vocês têm porque existem muitas coisas em vocês, dentro dos campos espirituais, que são semelhantes, não só desta vida, mas também de vidas passadas. Então, em resumo, a aura é um grande campo de energia que você tem. Por que você deve cuidar da sua aura? Agora vamos imaginar o universo. No universo nós temos redes energéticas, várias linhas energéticas que passam por nós o tempo todo. Imagina que a sua aura é um campo de energia que para chegar a algum lugar ou você quer alguma coisa, você precisa se conectar com a energia, com a vibração energética daquela frequência. Então por que você tem que cuidar do seu espiritual? Porque se você mantém a sua energia positiva, você vai atrair para a sua vida só o que é positivo. Você vai ter dificuldades como todo mundo? Claro que sim. Mas você vai ter muita facilidade para resolver essas dificuldades. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma aura positiva só tem sorte, não quero dizer isso. Existem dificuldades, porém, quando a pessoa tem uma aura positiva, ela tem uma facilidade para resolver as dificuldades e ver o lado positivo de tudo, que é o que muda completamente a nossa vida. A forma com que você vê o mundo é o que faz a diferença na sua vida. Você pode estar numa situação ruim e conseguir achar a saída facilmente? Ou você pode estar numa situação ruim e criar 10 outros problemas que você não consegue resolver. Isso se chama escolha. A forma como você vê as coisas é escolha. É claro que nós temos uma construção mental, da forma que nós fomos criados, da forma que nós fomos tratados. Existe todo um grupo de coisas que envolve isso, não é tão simples. Existem pessoas que já nascem com uma força espiritual na aura e são pessoas que são naturalmente positivas. Elas têm uma característica, não importa o meio que elas vivam, com quem elas convivam, elas são uma fortaleza e elas conseguem tudo o que elas querem. Por quê? Porque são pessoas que têm um objetivo e elas podem trilhar 1000 caminhos diferentes, mas elas vão chegar naquele objetivo, porque elas têm o foco delas. Quando elas botam o foco delas em alguma coisa, elas conseguem. E essa energia que elas têm com elas também favorece. Essas pessoas também têm uma proteção energética natural pela força que elas têm na aura. Então a aura é isso. Quando você coloca plantas no ambiente, por exemplo, por que as plantas mudam a energia do ambiente? Porque a aura da planta se expande e ela equilibra a energia do ambiente. Se você colocar, por exemplo, uma fonte com água no ambiente, a aura da água se eleva, mesmo que seja uma fonte pequena, ela toma conta daquele ambiente, ela vai equilibrando e canalizando as energias. Quando você, por exemplo, você está com muitas pessoas no seu trabalho, você está acostumado com a energia daquelas pessoas, todo dia você trabalha com elas, aí de repente um dia chega um funcionário novo e você logo entra e fala, nossa, tem algo estranho aqui. Essa pessoa está muito carregada, eu estou sentindo o ambiente pesado e você sente aquela energia. Outro caso muito incrível e interessante é nos hospitais. Você sabia que quando as pessoas estão prestes a partir, a aura das pessoas, ela se desprende primeiro do corpo.
Isso é uma coisa muito interessante. Quem trabalha em hospital já deve ter sentido isso. Quando a pessoa, muitas vezes a pessoa está ali, ainda está viva pelos aparelhos, enfim, ainda ele está respirando, o corpo está vivo, mas a aura da pessoa, a energia da pessoa, a alma da pessoa não está ali, já abandonou o corpo. Muitas vezes quando nós entramos no hospital, nós sentimos que tem uma energia ali muito densa, muito pesada naquele momento, é quando se desprende do corpo da pessoa e está partindo. E muitas vezes a pessoa ainda está viva. Também acontece situações da pessoa estar praticamente morta e de repente alguma coisa dentro do espiritual ou alguma pessoa auxilia essa pessoa e essa pessoa consegue se conectar de novo ao corpo e viver mais um tempo. Isso também acontece. Só que quando a aura da pessoa se desprende do corpo, todas as energias que estão junto com aquela aura vão junto com aquele globo de energia, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas que falam nos hospitais, por exemplo, eu não gosto de ir em tal lugar porque o ambiente é muito pesado. Muitas vezes, algumas energias ficam pairando ali, que é a energia do sofrimento, porque a energia do sofrimento, ela se condensa, ela se junta, tá? Então, vamos supor que tem várias pessoas com extremo sofrimento e aquela energia se condensou de tal forma naquele lugar que cada vez que as pessoas entram ali, até os médicos, me sinto mal, é um ambiente pesado. Por quê? A energia daquela pessoa que esteve ali em vida era muito forte. O sofrimento foi muito denso, muito forte e aquela energia ficou canalizada naquele lugar. Então, quando você entrar naquele lugar, você vai sentir algumas partes da energia da pessoa podem ficar ali e se unir a outras energias que estão na mesma vibração e ficarem naqueles determinados lugares. Então, para você entender, os objetos têm aura. Então, vamos supor, você recebe de herança um móvel de alguém, o que seja, um móvel, um sofá, sei lá, qualquer coisa. Esse objeto, ele tem a energia daquelas pessoas, tá? Então, se essas pessoas são muito negativas, muito briguentas, muito problemáticas, ou a pessoa que tinha aquele objeto em vida era muito materialista, muito mesquinha, você vai se dar conta que quando você colocar aquele objeto na sua casa, aquela aura, ela vai se expandir de tal forma e vai afetar todos os que vivem na casa. Então aí começam as brigas, os problemas, enfim, várias coisas. Por quê? Porque a energia daquele objeto, a aura daquele objeto se espalhou. Existem objetos, por exemplo, que são de uso pessoal, que ficam com determinadas pessoas que são muito negativas e aquele objeto fica carregado de forma negativa, tem uma aura negativa. Assim como existem também objetos de pessoas muito positivas, que tem uma vibe muito positiva, que se você ganhar de presente aquilo ali, ajuda você de muitas formas. Assim como tem pessoas que têm uma aura tão positiva, tão forte, que quando você está mal, você chega perto daquela pessoa e começa a conversar com aquela pessoa e de alguma forma ela te ajuda, você sai dali aliviado. Por quê? Porque a energia dela ajudou a carregar e equilibrar a sua energia de certa forma que você ficou equilibrado. Então a aura é isso, ela existe nas pessoas, nas plantas, nos lugares, nos objetos, nos animais, ela existe em vários lugares. Cada aura tem uma determinação específica. A aura dos animais selvagens, por exemplo, animais que não têm muito contato com seres humanos, ela é bem fininha. Depois nós temos a aura dos animais domésticos, os gatos, por exemplo, os gatos têm uma aura muito forte. Os gatos são animais místicos. O cachorro, por exemplo, ele tem uma aura que quando você chega perto dele e você não está muito bem, a aura do animal te abraça. Ou seja, ele tenta ajudar você. O cachorro é um animal extremamente espiritualizado. Enquanto o gato limpa você, o cachorro consegue, através da expansão da aura dele, ajudar você tanto em problemas psíquicos, como em problemas de depressão, problemas emocionais, vários problemas, inclusive os animais sentem quando as pessoas estão doentes. Ou quando as pessoas têm uma doença grave como o câncer, muitas vezes os animais detectam, os cachorros principalmente, detectam na pessoa que ela tem uma energia e ele sente essa energia, ele sabe que a pessoa não está bem, então ele fica muito próximo da pessoa. Quando tem crianças, por exemplo, o cachorro identifica, principalmente o cachorro, ele identifica que aquela criança ela tem uma aura muito fina, ela é muito frágil, muito inocente, ela não tem defesa. O que o cachorro faz? Desde que a mulher está grávida, ele faz isso. Se aproxima e ele começa a proteger a pessoa. Quando a criança nasce, ele começa a querer proteger ela porque ele fica sempre próximo, porque ele sabe que ela não tem uma proteção.
Então ele fica sempre perto para quê? Eu vou proteger ela também. Eu tenho energia, eu vou proteger ela. Então a aura é isso. Os objetos têm aura, as plantas têm aura, os lugares têm aura. Você, quando está muito mal, por exemplo, você vai passar um dia na praia, um dia no campo, você não volta revigorado? Por quê? Porque a energia desse lugar, que é uma energia natural, que é uma fonte de limpeza natural, equilibra os seus campos espirituais e você volta mais relaxado, você dorme em paz, você fica mais tranquilo, porque a sua energia foi modificada pela energia do ambiente. Por isso que os banhos de mar são ótimos, por isso que fazer caminhadas em praças, parques ajuda muito a retirar as energias negativas. Caminhar sem sapato, sem um isolamento, direto no chão, na terra ou na grama também ajuda muito. Então as auras são isso, são energias que nós temos, que nos conectamos a outras energias. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você aprender algumas coisas sobre a aura, que é muito importante, porque a nossa aura de médiuns, de empáticos, ela tem uma capacidade de cura natural. Muitas vezes nós chegamos perto das pessoas ou falamos com as pessoas e já estamos ajudando essas pessoas. E alguns médiuns, alguns empatas não sabem. Por isso que é importante você desenvolver o seu espiritual, fortalecer o seu espiritual, para não ser afetado pelas energias negativas. O médium empata sempre vai sentir as energias. O importante é que essas energias não afetem ele e não fiquem ligadas no seu campo áurico. Porque se as energias ficam ligadas no campo áurico do médium, ele começa a adoecer, começa a ter uma série de problemas, não só no corpo físico, como na parte espiritual, como na vida pessoal e profissional dele. Porque se ele está carregado, ele vai atrair energias negativas também. Então, para você entender, se a sua aura é positiva, atrai coisas positivas. Se a sua aura é negativa, atrai coisas negativas. Pessoas, por exemplo, que têm aura interna negativa, precisam fazer um trabalho de terapia espiritual, terapia energética, ou uma reprogramação mental para mudar de dentro para fora, porque elas produzem a negatividade que está no campo interno da aura. Então aí muitos problemas que acontecem dentro das limpezas espirituais que não podem resolver o problema da pessoa, é porque internamente a pessoa é negativa. Pessoas que têm depressão têm que tomar muito cuidado, pessoas que têm desequilíbrios emocionais têm que tomar muito cuidado, porque na aura está tudo registrado. Tudo que você vive, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, que eu chamo de registros energéticos da aura, está como livro da aura aqui no canal vídeo, onde eu explico o que fica registrado ali e por que fica registrado. Agradeço a todos.